Baetiapá, tudo bem com você? O assunto de hoje é triste, né? Sim, tem em mãos aqui a obra Uma Nova História da Guerra do Paraguai, de Nigel Cawthorne, em edição de 2025 pela M-Books do Brasil, com o subtítulo Solano Lopes e a Imperatriz da América do Sul. Então, vou começar lendo assim, a introdução do livro, na tradução de Milton Miller de Assunção Filho, e daí nós vamos desenvolver aqui de uma maneira concisa. Então diz assim: Uma heroína nacional, capítulo 1. Em maio de 1961, Teófilo Chamas, um paraguaio de origem libanesa, subiu à noite os muros do cemitério Père Lachaise em Paris. Os portões estavam trancados, mas os muros altos não tinham arame farpado como atualmente. Não havia também policiamento noturno no cemitério, e, como agora, jovens apaixonados iam neste lugar para namorar protegidos pela escuridão. No entanto, Chamas tinha algo mais tortuoso em mente. Assim que entrou no Père Lachaise, andou em direção à Avenida Carrette, passou pelo túmulo de Oscar Wilde e seguiu para a divisão 92 do cemitério. Em seguida, começou a procurar a sepultura número 642-1890. O ponto de referência mais próximo era uma escultura reclinada, feita em bronze, do jornalista Victor Noir, cujos lábios e virilha brilhavam de tão polidos pelas inúmeras carícias de mulheres enlutadas. Desde que fora morto com um tiro pelo príncipe Pierre Bonaparte em 1870, um fato que precipitou o fim do Segundo Império. 6 alleias de túmulos atrás de Noir e 18 a partir da Avenida Carrette, Chamas encontrou o que procurava. Na base do mausoléu ornamental do lote havia a inscrição Concession à Perpétuité, número 542/1886. Uma inscrição na tampa do túmulo dizia que pertencia à família Martin. A sepultura, segundo outra inscrição, abrigava Estelle Martin, que morrera em 18 de fevereiro de 1900. Mas não era Estelle Martin que Chamas procurava. Havia citações e desenhos curiosos no túmulo. Em um dos lados, Chamas viu a inscrição Paz e Justiça. Embaixo havia o desenho de um leão dançarino segurando um barrete frígio, em uma vareta que os escravos libertos romanos já usavam, mas é conhecido na França como o barrete vermelho da liberdade, dos franceses revolucionários. Esse desenho foi tirado de um grande selo do Paraguai e do outro lado do túmulo havia o desenho da estrela de 5 pontas e do galho de oliveira da bandeira paraguaia. No final do mausoléu, próximo ao túmulo de Victor Noir, Chamas viu um brasão com 3 trevos estilizados. Em cima, o desenho de um lobo, com a seguinte legenda: Lupus me fugit inermen. O lobo foge de mim, embora eu esteja desarmado. O significado dessas inscrições talvez passe despercebido a um visitante casual, porém indicaram a Chamas que estava no lugar certo. Para as pessoas que conheciam o passado turbulento da América do Sul, seu sentido era explicado por uma pequena placa de mármore na outra extremidade do túmulo, com a seguinte frase em espanhol: Monumento erguido por Henrique, Federico e Carlos Solano Lopes, em homenagem à memória da sempre amada e inesquecível mãe, Dona Elisa Alicia Lynch Lopes, morta em 25 de julho de 1886. Ao ler essa inscrição, alunos de história latino-americana lembrariam, no mesmo instante, da guerra mais violenta da América, um conflito que causou mais mortes do que a terrível Guerra Civil dos Estados Unidos, e devastou uma nação rica por meio da fraqueza de um homem e a ambição de uma mulher. Era essa mulher, Elisa Alicia Lynch Lopes, mais conhecida como Elisa Lynch, que Chamas procurava. Então, assim, resumindo a história aqui, vou fugir daquele senso comum, daqueles jargões que todo mundo conhece, né? Se a Inglaterra financiou ou não a Tríplice Aliança contra o Paraguai, o fato de que foram usados, escravizados negros por Brasil e Argentina contra a população civil paraguaia na guerra, o fato de que lá pelo fim da guerra o exército paraguaio era composto por meninos, por adolescentes que foram mortos, né? O Dia das Crianças, El Día de los Niños no Paraguai, tem outro significado, outra data, né? E etc. e tal. Eu vou fugir disso, né? Eu acho que o mais interessante aqui é tentar aprender com os erros para que eles não se repitam, né? Numa perspectiva macro, numa perspectiva de respeito entre nações, ainda mais quando, no meu modo de ver, se trata da mesma nação, da mesma gente, da mesma raiz, né? Para quem não sabe, eu sou filho de mãe paraguaia, né? Esse assunto mexe comigo desde que eu era pequenininho. Eu
teria umas histórias para contar a respeito, mas eu quero só dizer do profundo respeito que eu tenho quando me deparo com imigrantes, né? Aqui em São Paulo a gente encontra a todo tempo, né, bolivianos, encontra haitianos, né, sírios, né, e mais recentemente venezuelanos, né? Tento ali entabular uma conversa, poderia ser minha mãe, né? Então isso realmente mexe comigo, né? Eu estive no Paraguai quando bem pequeno, né? Conheci muito pouco a minha avó, a mãe da minha mãe. Ela morava ali em Pedro Juan Cavalheiro. Eu lembro o seguinte, que a frente da casa dela não era uma frente de casa, era um armazém, né? Onde vendia ali perecíveis e chinelos e não sei o quê. E aí você entrava na casa, né? Uma casinha pequena, simples, e lá no fundo tinha ali a fossa sanitária, né? Que é uma coisa que nem existe hoje em dia, talvez em algum rincão do norte, nordeste, mas era assim a casa da minha avó, né? Minha mãe veio adolescente para o Brasil, né? Em circunstâncias que envolve sempre a migração desse contingente, né? Menos favorecido e tal. E aí eu vou linkar com uma outra história, né? Quando eu já estava um pouquinho maior, ali na pré-adolescência, eu idolatrava o meu pai, né? Meu pai me levava para trabalhar, ele tinha uma loja de pneus em Goiânia, a essa altura. E certa feita ele foi ao Uruguai, né, fazer negócios, tal. Eles estavam tentando trazer um pneu americano via Argentina, não sei. Mas o fato é que ele foi numa churrascaria lá em Montevidéu e voltou com um LP de um cantor que se chamava Dante Ramon Ledesma, que tinha sido violonista da banda Raíces da América, que existe até hoje, né? E o nome do disco era Afroamérica. Eu me lembro, era assim, ele cantava: o meu sangue é espanhol, as minhas veias latinas, há uma África na pele que a minha terra ilumina, né? Afroamérica, tens que sair da escravidão. Muito bonito, né? Muito poético. E o fato é, né, por muito que o Paraguai tenha provocado, né, e sofrido, né, de maneira implacável os efeitos da guerra, a verdade é que esse conflito não teve vencedores. Né? O Brasil não lucrou um centavo com a guerra, muito pelo contrário. Você pega ali as fotos de Dom Pedro II, antes e depois da guerra, né, ele entrou na guerra um rapaz de cabelo escuro e toda aquela pompa que ele tem, né, aquela aura. Ao final da guerra ele já estava grisalho, ele tinha se tornado um velho, né? Tamanha a consumição, né, como se diz, que esse assunto causou. Né? No fim, o único beneficiado, e eu digo aqui sem ofensa, né, mas assim, teria sido talvez o Exército Brasileiro como instituição, porque durante longos 5 anos, e aí já estamos entrando aqui no conteúdo do livro, o Exército foi financiado, né, obteve ali recursos financeiros do erário, do Tesouro Brasileiro, e a guerra não acabava contra um inimigo sabidamente muito mais fraco. Né? Por quê? Né? E aí entra na fofoca. Né? Ele fala que Solano Lopes, que sempre teve inspirações ditatoriais e tudo mais, ele, antes de conhecer a Elisa Lopes, essa irlandesa, que o motivou, que o inspirou, que falou, vai lá, sabe aquele diabinho, né? Vai lá, faz isso mesmo, você é um cara grande, você... Quem é o Brasil, né, e tal. Ele teria pedido a mão da princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, já com esse objetivo de integrar ali o país dele ao Brasil e fazer da nossa região aqui uma potência econômica. E ele foi severamente rejeitado, né? Dom Pedro II teria ficado ofendidíssimo, né? Como pôde esse bugre, sim, porque ele era um mestiço, né? O Paraguai tem uma história que eu vou pincelar aqui, mas esse bugre vir aqui querer beijar a mão da minha filha, Habsburgo, de Orleans e Bragança e coisa e tal. E o fato é, Caxias postergou essa guerra, né? Financiou a instituição, o Exército, que depois veio a dar o golpe no próprio Império, né? Assim começou a República Brasileira. E quando lá pelo fim, Dom Pedro já de saco cheio, destituiu Caxias, né? Ele nomeou ali como comandante-geral o Conde d'Eu, que veio a ser um francês que era o esposo da princesa Isabel, que sabia da fofoca envolvendo Solano Lopes, né? E acabou com a guerra em 3, 4 meses. Entendeu? Trouxe a cabeça do Solano Lopes. Então, tem
muito caldo, né? Muitas camadas nessa cebola aí, né, para você extrair. E eu fico me perguntando por que que a gente não devassa mais essa história no bom sentido, né? Então vamos usar como exemplo os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos que são há 200 anos uma democracia consolidada, eles não têm pudor, não têm problema em criticar, analisar, estudar, louvar no que for louvável o seu exército. Né? Por que a gente não mexe com isso aqui no Brasil? Claro, mais recentemente, questão da última ditadura, os mortos políticos, desaparecidos, aquela coisa que, ok. Mas a gente não devassa a nossa história. Por exemplo, as entradas de bandeiras. Né? Eu me lembro, quando eu vim morar em São Paulo, lá no comecinho dos anos 2000, passava na Globo aquela minissérie A Muralha, né? com Tarcísio Meira, Vera Holtz, e grande elenco. Sensacional, né? Sobre as bandeiras, os bandeirantes, né, que fizeram ali o Estado de São Paulo e o Brasil. Né? A gente não roda isso, não trata desse assunto. Ah, mas por que tem feridas por conta da escravidão? Sim, mas por isso mesmo. Por isso mesmo a gente precisa se digerir, né? Dar valor aos nossos antepassados naquilo que há que se dá, né? E não reproduzir aquilo que não cabe, né? Exatamente como no jogo de gerações, por exemplo, meu avô, meu pai, eu e meus filhos, né? Hoje é Dia dos Pais, eu penso sempre nisso, né? Em todos os pontos positivos, né? No homem em que o meu pai me transformou, né? Louvada seja a memória do meu pai. E os pontos em que ele errou, o que eu procuro? Compreender quem ele foi e não passar adiante, né? Não acaba para em mim essa questão, né? Os traumas psicológicos, geracionais e tal. Assim também meu avô e assim também, por que não, os nossos antepassados. Assim como eu espero que meus filhos façam comigo, né? Então a gente tem muito material para trabalhar. Vou dar outro exemplo. Eu li um outro livro, Os Borgias, de Mário Puzo, aquele que fez o Poderoso Chefão, e ele narra ali a divisão do mundo pelo Tratado de Tordesilhas, né? Porque o Rodrigo Borgia, que vem a ser o Papa Alexandre VI, o primeiro Papa não italiano da história, segundo Puzo seria o criador da máfia como instituição estatal, né? Ele foi chamado ali para julgar o assunto e ele dividiu então com o Tratado de Tordesilhas o mundo todo para a Espanha, né, e o pedacinho do Nordeste para Portugal. O que Portugal fez? Então, onde é que eu assino? Pode dar aqui que eu assino, né? E aceitou, né? Se fez de trouxa, né? Quando chegou aqui, pensa bem, não tinha polícia, não tinha fiscal, não tinha câmera, não tinha nada. Qualquer mensagem, qualquer carta para chegar na Europa, quantos meses não levava, né? Chegou e falou o seguinte: passa o carro, né? E aí quando foram ver, olha o tamanho do Brasil, né? Metade da América do Sul, mais até, porque o tratado não foi respeitado. É um material interessantíssimo para a gente pesquisar, para a gente devassar, né? Eu acho que isso seria bom, isso seria extrair aí desses limões, né, azedos, que foi a Guerra do Paraguai, a destruição do Paraguai, na verdade, né? Numa coisa produtiva, né? Numa coisa interessante. E não esse debate pobre, mesquinho, que a gente tem visto em redes sociais, agora que começaram rusgas políticas de ocasião entre Brasil e Paraguai, né? Por influências quaisquer que sejam. Eu acho que a gente precisa se irmanar. O Paraguai tem uma história que começou um pouquinho enviesada, né? Porque se o Brasil era longe a ponto de desrespeitar o Tratado de Tordesilhas, você imagina o Paraguai, que era longe de todos os oceanos, né? Você tinha que pegar o Rio da Prata e até o fim, até onde não dá mais, para chegar em Assunção, né? E ali se formou, de novo, segundo o livro, né? Uma comunidade única no Ocidente até então, né? Ali havia formação de haréns, né? Porque os índios locais tinham ali um instituto da cunhataria, né? Que era o cacique, o pai de família ali oferecia a filha, né, ali para o visitante, como uma atitude de respeito, uma atitude de como se oferecesse uma sociedade, né, que era uma maneira inteligente no ponto de vista dos índios, né, de sobreviver a um inimigo tão mais poderoso, né. Os europeus entenderam tudo de outra maneira, né, e aí começou. Mas o fato era vou falar oásis, né, que é um pouco forte, mas eram haréns, né, assim, de mestiços, um povo mestiço desde o início, né, que instituiu a República e acabou com a escravidão na primeira hora, né, e que saiu desse esquema meio louco lá, né. O Paraguai são as missões dos jesuítas, né, foi onde os jesuítas tiveram a liberdade, né, como o Paraguai não era economicamente interessante, não tinha ouro, não tinha prata, não tinha pau-brasil, não tinha nada, não tinha pasto, os jesuítas puderam catequizar de verdade ali os índios guaranis principalmente e tal.
O Paraguai é o primeiro país, aliás, o único na América inteira, do Canadá à Terra do Fogo, que tem o idioma dos povos originários, o Guarani, como língua oficial do Estado. Aí você vai falar, não, mas a Bolívia, o Peru, não, cara, desculpa. Né? É uma língua informal que as pessoas falam em casa. Guarani é ensinado na escola, tem publicações literárias em Guarani. É uma língua oficial. Né? Único caso na América inteira. E a gente não tem como valorizar isso, como achar isso de se notar. Né? Eu fui há um tempo para o Reino Unido e eu vi que na Irlanda, por exemplo, hoje no ensino público se ensina o gaélico, que é a língua dos celtas, leia-se, dos índios brancos. Né? A Escócia está tentando fazer a mesma coisa. Né? E aí você fala, qual é o interesse econômico? Qual é o interesse diplomático relevante em ensinar a população uma língua morta, ou o gaélico lá do. Né? Cara, é formação de identidade. Isso faz bem, isso constrói, sim, a nação, isso fortalece o Estado. Né? E aqui, quando você fala, vamos instituir o Guarani, visto como bobo, como desnecessário e tal. Né? Eu não estou falando para todo mundo estudar Guarani, estou falando para a gente valorizar aquilo que nos une. Né? Nós, latino-americanos, somos o mesmo caldo. Né? Eu entendo assim que já desde a Península Ibérica, né, as línguas só foram criadas quando se inventou a imprensa. Quando Gutenberg inventou a máquina de imprimir ali os sotaques regionais ganharam, foram cristalizados e se tornou ali o idioma português, o idioma espanhol e tal. E aqui na América, a maneira como ocorreu a mestiçagem, né, a escravidão, né, e como ela acabou, né, é tudo muito parecido. Né? Nós temos as mesmas feridas, entendeu? E eu penso que dentro do que for possível, claro, né, ninguém é bobo, mas dentro do que é possível, em termos de cultura, em termos de intercâmbio, em termos de. A gente tem que se unir, não se separar, não construir paredes. Né? Vou dar o exemplo da Europa. Né? A própria Europa, que a Alemanha invadiu Polônia, que invadiu França, que invadiu não sei quem. Hoje está ali o mercado comum europeu, faz anos já, faz décadas inclusive, né? a comunidade europeia. É possível, por que não? Aí alguém vai dizer, algum crítico, mas é porque a Europa está falida. Sim, mas é uma iniciativa inteligente e interessante e que a realidade mostra que é possível. Né? Então, o meu voto, o meu pedido aqui para você que me ouviu até agora, assim, sabe, diante dessas situações de impasse, né, sempre privilegiar aquilo que é caseiro, né? Sempre privilegiar aquilo que nos favorece, né? Enquanto identidade latino-americana, né? Fora disso, não vamos construir nada, ninguém vai ganhar, nós vamos estar reproduzindo, né? De uma maneira artificial, de uma maneira diluída, os efeitos negativos dessa guerra muito louca, né? Muito louca. O... eu tenho uma opinião, vou fechar o vídeo falando isso, né? Política é um tema que desagrada as pessoas e tudo bem, mas eu acho que o Brasil, que sim é o país do futuro, né, eu creio nisso, o Brasil perdeu o bonde da história 3 vezes. Né? Uma delas foi na Guerra do Paraguai. Né? A primeira vez foi na Inconfidência Mineira, né, quando os Estados Unidos se independentizaram e criaram ali o Estado de Direito. A gente perdeu a carona ali nesse vagão na primeira hora, poderíamos estar juntos, né? Na época da Guerra do Paraguai, os Estados Unidos não eram mais desenvolvidos do que o Brasil, acho que pelo contrário, entendeu? A segunda vez foi a Guerra do Paraguai. Não que o Brasil não devesse ter repelido o inimigo, a invasão, não é isso. Não é isso. Não que o Brasil devesse ter anexado um vizinho mais fraco, também não é isso. Mas eu penso que a solução diplomática, tendo em vista a solução econômica, e é claro que é muito fácil falar olhando no retrovisor, né, quase 200 anos depois, mas o fato perdemos uma oportunidade ali, né, de ter um parceiro comercial, de resolver na diplomacia, né. A terceira vez, e sou voto vencido, né, foi a Era Vargas. Né. Eu acho que São Paulo comeu bola. Né. Mas enfim, passou. E agora tem os BRICS. Vamos ver o que vai acontecer, né, e eu torço para o bem de todos, né, especialmente nós, né, que estamos aqui no fim da fila, que somos a periferia do mundo de uma maneira não merecida, porque a gente já tem estofo, já tem história, já tem população, já tem cultura, já tem tudo para assumir uma posição de
protagonismo, né? Seja na cultura, seja na política, seja na economia, seja no direito. Dito tudo isso, Piace Gusta.